Antes de mais nada, eu quero apresentar aqui alguns livros, e eu vou estar tocando em alguns assuntos que estão nesses livros aqui, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Renato, sou professor do Rema, sou ministro, mas o mais importante, sou filho de Deus. Qualquer outra apresentação é dispensável. Agora, é indispensável eu entender que eu sou filho de Deus. Sou herdeiro do Pai, co-herdeiro com Cristo. E eu estou nele. Essa é a maior apresentação que você pode ter na tua vida. Amém? Drew Thomas, redimido. Nós vamos falar um pouquinho sobre remissão. Redimidos da miséria, da enfermidade e da morte. Kenneth Hagin. T.L. Osborne. Novo nascimento. Oh, amados. Aqui você vai saber quem você é em Cristo. Aqui você vai saber o que foi feito lá naquela cruz. E aqui você vai entender o propósito da tua vida. E você vai entender que o preço não é maior do que a graça de Deus. A identidade formada em você vai trazer a estrutura necessária para você entender, compreender e viver como filho de Deus. Você está comigo? Ô, quem está na mesa aí? Beca! Oh, por favor, pastorzão. Pastor de Viema. Aleluia! Coloca para mim aí. João 8,32. Que a coisa deu uma mudada. Oh, aleluia. Rapaz, o ministro se prepara, o ministro estuda, o ministro vê, lê, ora, é direcionado para algumas coisas, mas a liturgia é da igreja, mas a dinâmica é de Deus, é do Espírito Santo. Amém? Então, o trazer das coisas, de como tem que ser feito, é com Deus, é com Jeová. Amém? Então, o que fala João 8,32? Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Tem alguém preso aí? Tem. Eu estou preso em algumas áreas ainda. Você vai entender daqui a pouco. A gente fica preso em algumas áreas. E não é preso por Satanás, mas não. Ok? Feche seus olhos, vou orar. Pai, te dou graças, Paizinho. E como teu filho, Pai, eu oro agora e dou uma ordem para todo e qualquer espírito contrário à tua palavra, bata em retirada. Num raio de 3 quilômetros, eu não quero nenhum demônio atrapalhando o plantar da semente no coração dos meus irmãos. Satanás, você não tem autoridade para mandar aqui, para trazer aqui dano para alguém, ou tentar roubar a semente, pois em nome de Jesus, com a autoridade me dada no nome dele, eu te repreendo, e você vai sair daqui com os seus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, você creu comigo? Amém. Mesmo se não tivesse crido, a minha autoridade hoje aqui é a maior, como ministro, e não pode ficar. Agora, eu fiz a minha parte, a autoridade dada por Deus está fazendo a parte dele, agora você vai fazer a sua. Qual que é a sua parte? Primeiro, abrir teu coração. Abra o teu coração para receber a palavra. Sabe, não precisa abrir sorriso, não. Que o sorriso é algo que vem do fruto do teu espírito. Agora, abra o teu coração para que essa palavra que vai ser lançada caia numa terra fértil. Esqueça o almoço, esqueça segunda-feira, esqueça ontem. Agora esse momento é teu, de receber a palavra por parte de Deus. Eu sei que o ministro não é muito bonito, né? Não está muito esbelto, mas a palavra que eu carrego vai trazer benefícios para a tua vida. Não porque eu estou falando, porque ela garante isso, e Deus garante isso. Então prepare-se para receber, que você vai sair daqui diferente. Você não vai ser o mesmo a partir de hoje. Você crê nisso? Você entende? Muito bem, vamos começar do princípio. Abra para mim ali, Rebeca. 1 Tessalonicenses 5:23.
Aleluia. E essa água poderosa aqui. Obrigado. Cadê o Tiago? Obrigado, Tiagão. Puxa, estou com moral. É legal que as primeiras ministrações, quando fui convidado, você ia tomar água. Você não tomava água para molhar a boca, tomava água de nervoso. Aí você pegava o copo, aí você queria, aí o microfone. Mas você sabe que de vez em quando dá mesmo, porque é a responsabilidade de transmitir a palavra. E ao mestre será cobrado. Qualquer coisa fora da linha com a palavra. Eu não posso acrescentar uma vírgula. Eu não posso tirar um ponto. Então o ministro que sobe aqui tem que estar ligado diretamente à palavra, vivendo a palavra. E eu não posso te levar a lugares que eu não fui. O GPS não te leva a lugares que ele não foi. O Google Maps, para te levar a algum lugar, tem que ter passado naquele lugar lá. Senão não te leva. Né? Mas pela fé, alguns pontos a gente toca, porque eu estou em crescimento. Fala, eu estou em crescimento. Não é diferente comigo, não é diferente com o pastor, não é diferente com qualquer liderança, não é diferente com nenhum filho de Deus. Então existe um crescer, um alinhar nas nossas vidas à palavra. Amém? Então vamos lá. Que o próprio Deus da paz, quem? O próprio Deus. Que o próprio Deus, entenda isso, que é Deus, o santifique por completo. Que o próprio Deus da paz o santifique por completo. Onde? Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto da versão da Bíblia, né? Existe uma versão chamada A Mensagem. E a mensagem, ela fala bem assim para nós no verso 23 e 24. Que o próprio Deus, o Deus que deixa tudo santo e completo, olha que legal, o Deus que deixa tudo santo e completo, faça vocês santos, completos e ajustados, espírito, alma e corpo, e os mantenha preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que bacana, essa é a mensagem. Agora, então quer dizer que eu não preciso fazer nada, está tudo pronto? Não. Você precisa se expor à palavra. A palavra precisa cair no teu espírito. A palavra precisa ser gerada dentro de você. A palavra precisa ser manifestada por você. Compromisso. O teu espírito, Jesus já fez. Quando você aceitou Ele como Senhor, o teu espírito foi renovado. E junto com o teu espírito foi colocado o Espírito Santo junto. Ele é um com você e jamais te deixará. A não ser que você não queira, renegue. Então não é uma graça exacerbada que eu posso fazer o que eu quero, que eu não vou perder a salvação. Você pode perder a salvação. Mas a salvação também não é uma linhazinha. Tendo aqui, de repente, arrebentou, vou para o inferno. Não. A gente vai entender isso agora. Estava até conversando com a minha esposa cedo com isso. Né? Café da manhã em casa é para discutir palavra. Falar com os filhos, discutir palavra. Né? Entenda o seguinte. Volta lá para mim o versículo 5:23. Que o próprio Deus o santifique por completo, espírito, alma e corpo. Então você é um ser que tem um espírito, que já foi renovado. Se você aceitou a Jesus como seu Senhor, seu espírito foi recriado. Mas você possui uma alma e você possui um corpo. E às vezes não é tão bonito como o meu, né? Mas você possui um corpo. Às vezes você está todo definido aí, todo musculoso, né? Não é assim, eu tenho um gomão. Né? Eu estou gordo, eu não sou gordo. Entenda isso, eu estou gordo. Mas eu posso emagrecer. E vou emagrecer. Aleluia. Pega na minha fé aí. Aleluia, né? Mas uma coisa ninguém pode tirar de mim, é a saúde. Porque a saúde divina faz parte do meu espírito. Porque é o espírito que vivifica o corpo. Oh, peguei você agora, né? Mas eu preciso cuidar do meu corpinho. Né? Corpinho, maneira de falar, né?
Agora, a minha alma é que vai fazer com que o meu corpo se submeta a esse desejo de emagrecer. Como que Deus vai trabalhar no meu espírito, na minha alma e no meu corpo? Nós temos, né, a prática de falar que a alma, quem vai renovar é você, e é através dessa renovação do espírito é que você vai ter a sua alma vivificada pelo teu espírito. E vai chegar no último dia, no dia do arrebatamento, ou caso alguém esteja dormindo durante esse processo antes do arrebatamento, que o seu corpo vai ser glorificado. Olha, o seu corpo como está aí, ele não pode ir para o céu. Infelizmente não dá. Você tem que ter o corpo glorificado. E quem vai fazer isso? Fala, Deus. Deus que vai fazer, não é você. Você vai submeter o teu corpo para que ele não venha criar, sabe, soberania sobre o teu espírito ou sobre a tua alma. Querer comandar a tua alma, Fábio. É o corpo que faz isso. E os desejos que estão ligados ao corpo. Gostou? Corpo. Né? No corpo. Eu sou sul-mato-grossense. Quando a gente estuda a palavra, a gente começa a ver os pormenores, né? São detalhes que até então a gente, de uma maneira grosseira de ler, a gente não tira a essência, muitas vezes, do que está ali. Ou lê um contexto e tira aqui alguns objetivos e acaba não tirando o detalhe principal que faz com que você se estabeleça. Se eu leio esse versículo 5:23, eu falo, se é Deus então que resolve essas coisas, não preciso fazer mais nada. Mas existe uma coisa que a gente precisa compreender. Existe um descanso em Jesus Cristo. A música falou que os meus medos, o que mais? Os meus pecados. Essa última música que vocês cantaram. Medos, erros, limitações. Todas essas coisas estão aonde? Estão na minha alma, incrustadas na minha alma. Medo de falhar, medo de morrer, medo de não ser aceito, medo de, sabe, de Cristo me rejeitar, e Deus não rejeita ninguém. Deus, Ele pode resistir a você, com uma vida de pecado Deus não quer, mas não está ligado às coisas que você tem na sua alma, mas está ligado ao teu coração. O Lucas ministrou semana passada aqui, e eu acho interessante que como que Deus tem trabalhado, né, na nossa igreja com a palavra, que a instrução agora, esse ano para o pastor, foi de temor e santidade. Nós comentamos isso lá no chá de fralda, a gente conversando, e como que a instrução veio justamente para temor e santidade. Mas para você poder compreender temor e santidade, você precisa compreender identidade sua. Sem a sua identidade firmada em Cristo, você não vai conseguir chegar ao nível de santidade que Deus quer. Você é santo. Ponto final. Mas o nível de santidade, de consagração que você precisa ter para usufruir mais da graça e ser papel relevante na sociedade, para a sua família, para os demais. Amém. Que é isso que Cristo quer, que você seja relevante, que você aqui é a palavra. Lucas citou o seguinte, que Deus olha lá de cima, Ele não está vendo o Renato, não está vendo o Márcio, não está vendo o Lucilene, não está vendo o Júlio, não vê a Maria José, Ele vê Cristo aqui na terra. Ele vê Adão aqui na terra. Adão caído. Ele vê duas pessoas aqui na terra, Ele não vê você. Você acha, Deus está me vendo? Não, Ele está vendo Cristo em você. Ele vê Cristo em você. Como assim? Vamos entender isso, ok? Vamos compreender esse detalhe. Abre lá em Romanos 4:25 para mim, Rebequinha. Aleluia. Está difícil. Eu estou abrindo uma caixa de minhoca na sua cabeça, mas prometo, eu vou fechar essa caixa de minhoca. Romanos 4:25. Ele foi entregue à morte pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa, o quê? São dois processos que ocorreu com Jesus: morte e ressurreição.
Em Efésios fala para nós que, Rosalina, que nós morremos com Cristo, mas ressuscitamos com Ele. Sabe, quando Cristo morreu, Ele pagou os seus pecados. Existia uma dívida feita por Adão, que passou para o homem. Todo homem pecou por causa de Adão. Todo homem pecou por causa de Adão. E não tem como tirar isso. Fala assim, tem. Como? Aceitando a morte de Cristo. Porque quando Cristo morreu, está aqui o Romanos 4 fala que Ele foi entregue à morte por nossas transgressões, pelos nossos pecados. Ele morreu. E quando Ele morreu, Ele cravou na cruz aquela dívida que era minha, que era sua. Então lá naquela cruz não estava Cristo, estava eu e você. E Ele estava substituindo você lá. Me substituindo. Vou me colocar na parada porque, infelizmente, nós temos a tendência a achar que nós tínhamos uma vida, né? Alguns tiveram uma vida de bagaceira mesmo antes do Evangelho. Bagaceira, cheio de cachorrada, cheio de coisas pesadas. Você vai pegar os testemunhos de alguém, você até arrepia. Você fala, rapaz, eu não tenho testemunho desse não, mas será que eu sou convertido mesmo? Né? Porque os testemunhos, tem alguns que são os testemunhos, testemunho forte, né, Marcelo? Mas você sabe que tem aquele que não tinha uma vida de bagaceira, que era todo certinho em casa, sempre foi bom filho, como diz a minha mãe, não fumava, não bebia, não roubava, vai para o céu. Erro. Porque havia uma dívida sua lá também. Você só não era exacerbado nos seus pecados, mas você era um pecador, ponto final. E o seu destino era inferno. A partir do momento que você aceita Cristo como seu Senhor, Ele se torna o seu Salvador. Ele paga os seus pecados lá naquela cruz. Os seus pecados foram pagos. Mas não fica aí. Esse que é o importante do Evangelho. Porque lá em Tessalonicenses fala assim, lá em Timóteo, Deus quer que todo homem seja o quê? Salvo. Mas não apenas salvo, não é só questão de salvação. O Evangelho nunca foi só questão de salvação. Porque se a gente morrer hoje, está todo mundo salvo aqui, pela fé. Mas a questão não é essa. Como Deus está olhando para você aqui, está vendo Cristo, Ele está esperando o seu comportamento como o de Cristo. Apertou um pouquinho aí? Começa a apertar. Porque você vai entender que não foi apenas questão de salvação, mas que você chega ao pleno conhecimento da verdade. Quem é a verdade? A palavra é a verdade. João 17, a tua palavra é a verdade. Cristo é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, conforme você vai crescendo nessa verdade, você vai fazendo com que Cristo seja manifesto aos homens, através de você. É fácil? É, porque não é você que faz, é Cristo que faz. 1 Tessalonicenses 5, 23. 23. É Ele que faz. Qual é o nosso trabalho? Aí entra a grande questão. O que eu tenho que fazer? Crescer no conhecimento, porque o conhecimento vai me libertar. Vai me libertar desses erros, desse passado, dos meus medos, porque esses medos ficam no velho homem, porque quando você nasceu de novo, quando você aceitou Jesus como seu Senhor, e Ele te salvou, Ele pagou os pecados, mas não isso. Ele, coloca lá para mim, volta lá no Romanos 4, aleluia, 4, 25. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Amados, você hoje é justiça de Deus. O que quer dizer justificado? Não tem mais nenhuma culpa sobre você. Você não foi, Cristo não pagou os seus pecados e você ficou com
o rabo preso. Esse tempo, minha mãe tem um gato lá, e tem a concertina. E o gato com mania de andar. Aí esse dia eu sei que ele foi fazer lá, e o gato enroscou o rabo na concertina. Tomou-lhe um corte, ficou preso lá pelo rabo. E para tirar? Rabo preso. Você não tem mais isso, você foi justificado. Hoje, Deus olha para você, não tem mais culpa, porque a justificação, você assumiu o lugar de Jesus. Jesus ocupou o seu lugar naquela cruz, mas quando Ele ressuscitou, você está sentado agora à destra do Pai com Ele. Efésios 1 e Efésios 2 vai te explicar isso muito bem. Eu não tenho tempo para estar explanando todos os versículos, abrindo todos, mas você vai fazer o rema em nome de Jesus. Você que não fez o rema ainda, vai fazer. Pega aí. Você que já fez, vai vir trabalhar na monitoria, vai receber de todos os meninos que passam aqui. Porque você, além de servir, você recebe. Amém. Além de ter o galardão do serviço, você tem o galardão de estar recebendo mais a palavra. Amém. Glória. E de unções diferentes. Está entendendo? Crescendo na sua fé, crescendo na justiça, crescendo entendendo que você é uma nova criatura, você nasceu de novo, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. O desenvolver da sua vida agora, cristã, está onde? Na palavra. Agora, por que tudo isso já foi feito e a gente fica patinando? Sabe que a gente patina em algumas áreas, e quando vai chegando luz naquelas áreas, Cleidinha, você vai se libertando, porque a palavra vai trazer libertação para você. Mas a palavra não é apenas a informação, mas a palavra precisa estar como? Como uma revelação dentro de você. A fé, ela cresce por quê? Não é porque você tanto declarar, o declarar vai trazer a fé para dentro de você. Porque até papagaio fala. Mas conforme você vai falando e vai meditando naquela palavra, vai chegar uma hora que ela vai ser conduzida ao teu espírito, e o Espírito Santo vai testificar isso dentro de você e vai gerar algo muito importante, que é a palavra rema liberada. O que é a palavra rema liberada? É o Espírito da fé falando. Eu criei, por isso falei. E quando você fala pelo Espírito da fé, é um decreto. Amém. E sabe o que é um decreto de um rei? É uma ordem que vai ser executada. Amém. De qualquer maneira, vai ser executada. Então, nós precisamos compreender que existem áreas na nossa vida que precisam ser desenvolvidas, precisam ser, acrescidas no nosso espírito. Para que não haja o parar do evangelho na nossa vida. E você começa a usufruir tudo aquilo que a graça deposita para você. A graça, ela te traz um estado de libertação, um estado de poder, um estado de suprimento, proteção. Tudo isso é a graça disponível para você. Em Efésios 1:3 fala que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Toda a sorte de bênçãos, não é alguma sorte, toda a sorte de bênçãos. Onde? Nas regiões celestiais. Onde? Em Cristo. Se você aceitou Jesus como seu Senhor, Ele te salvou, Ele te justificou. E quando Ele te justificou, Ele está falando, agora você é como eu. Você é como eu. Tudo que o Pai me deu, eu dou a vocês. Eu sou o cabeça, vocês são o meu corpo. Vocês vão agir aqui na terra. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando o poder é delegado, não tem nada que vai parar. Foi dado o poder. Agora, esse poder precisa ser compreendido, precisa estar revelado dentro da gente. Vou trazer um versículo para a gente poder compreender.
Rebequinha, Colossenses 1, 22. Aleluia. Vou começar a fechar a caixa de minhoca para sua cabeça. Vou começar a falar para aqueles que ainda não têm o rema, você vai compreender agora o que é o rema na tua vida. Esse povo fala tanto de rema. A gente fala daquilo que realmente fez bem para a gente. A gente fala daquilo que o coração está cheio. A gente fala daquilo que transformou a minha vida, transformou a vida da minha família, transformou a vida do meu trabalho, transformou a minha vida financeira. É por isso que a gente fala do rema. Está difícil, estou com medo, esse governo, está difícil, meu irmão, o preço da carne, olha, mas eu tenho fé que a coisa vai melhorar. É assim que o cara que faz o rema procede? Fala, irmão, eu não estou nem aí. Ontem eu soltei uma palavra no açougue, fui buscar uns negócios na conveniência lá perto de casa, e a dona, porque viu o preço que está, e não sei o quê, não sei o quê. Eu olhei para ela, falei, quando eu vi eu tinha falado, né? Mas é assim, no amor mesmo. Falei, eu não estou preocupado, eu vou continuar comendo carne, eu vou continuar tomando a minha Coca-Cola, eu vou continuar comendo o que eu gosto, eu vou continuar fazendo tudo, porque eu não dependo desse governo. Não? E ela é uma senhora, e ela não entendeu, né? Não, eu falei, não, eu dependo de Deus, é Ele que me supre em tudo. Muitas vezes eu não compro as coisas, é só para boicotar. Tomate quando sobe. Eu não compro, não porque eu não tenho dinheiro, porque eu tenho. Eu não compro para boicotar mesmo. Está muito caro, então deixa aí, não vou comprar. Precisa ter um pudorzinho também de subir as coisas. Um equilíbrio. Mas, vamos lá, Rebequinha, Colossenses. Contudo, ele nos conciliou pelo seu corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante dele santos, sem culpa e livres de toda a acusação. Amados, existem pessoas no nosso meio, não aqui, né, no nosso meio. Vou falar lá daquele país, Esbórnia. Lá na Esbórnia. Antes que você pergunte onde que é a Esbórnia é um país fictício, tá? Que a gente usa para trazer uma ilustração para vocês. Lá na Esbórnia tem uns crentes lá, que a maioria deles são crentes com síndrome de Peter Pan. Essa eu recebi de madrugada. Crente Peter Pan. Não quer crescer, não quer desenvolver, quer viver sempre no mundo, na terra do nunca. Nunca dá, nunca posso, eu não vou conseguir. Vive lutando com o Capitão Gancho. Vive na luta com Satanás. E vive sempre angariando crianças para continuar com ele. Vai lá buscar crianças para ficar como ele, sem crescer. Esse é o crente Peter Pan. Aqui não tem. Aqui não tem. Mas lá na Esbórnia está, tem que fazer um trabalho lá que, rapaz, tem que meter um rema lá. Para desenvolver esses crentes. Sabe qual é o problema do crente Peter Pan? Ele é salvo. Está salvo. Salvo. Se houver um arrebatamento hoje, ele vai subir. Mas ele não cumpriu o chamado dele, não cumpriu o propósito. Viveu de mimimi, de murmuração. Trouxe atraso. Comeu o pão que o diabo amassou aqui nessa terra. Esse é o problema do não crescimento. Sabe por quê? Ele entende tudo de redenção. Do que foi feito na cruz. Pagou o preço. Jesus foi lá, pagou. Só que ele não ressuscitou com Cristo. Ele continua vivendo só os pecados que foram pagos. E ele continua com medo do pecado, ele continua com medo das suas coisas, com medo, sabe, de não agradar a Deus. E o fato de você estar com medo de não agradar a Deus com o seu chamado, com a sua vida, é justamente pecado. Como que você agrada a Deus? Por fé. Hebreus
11. 6. É impossível agradar a Deus sem fé. É impossível. Agora a fé, meu irmão, também ela é equilibrada. Porque a fé, ela é responsável, sabe, por aquilo que está dentro de você. Assentimento mental te para, te traz dano, é desequilíbrio. Mas a fé, do espírito da fé, traz aquilo que você precisa. Abra para mim, Tito 1,15. Eu brinquei com o Zé nessa... Cadê o Zé? Está lá a Salia. Está lá com as crianças. 450 de Baal contra ele. Não, são tudo bem, nossas crianças. Lá na Esbórnia é tudo criança. Aqui é tudo maravilhoso, tudo bonzinho. E tudo conhecedores da palavra. As crianças estão crescendo aí num conhecimento que, olha, se você, meu querido, que tem filho, está na super igreja, nos outros departamentos aqui da igreja de criança, não está estudando em casa, cuidado, você pode passar vergonha com o teu filho. Porque ele está crescendo em conhecimento. Super igrejas estão ficando afiados ali. Então, você vai falar de cura com eles, vai falar de batismo no Espírito Santo, já estão sendo batizados, já estão ali fluindo, e às vezes você está aí. Ai, será que eu sou merecedor de ser batizado no Espírito Santo? Será que eu estou agradando a Deus? Fica a dica, hashtag. E eu conheço os pais com o trabalhar dos filhos. Porque a criança, ela é muito sincera. Então eu sei quem é que estuda, quem não estuda, quem tem o costume de oração em casa e quem não tem. Então isso sirva de, não é acusação não, meu irmão, é questão de alerta para você. Educação e palavra se dá em casa. É em casa que você inculca Deus no teu filho. Não passa para a igreja para estar fazendo isso uma vez por semana, não. 1 hora, 2 horas só de culto. É em casa que você vai inculcar. É em casa que você vai trabalhar com o teu filho. Porque é muito mais fácil. Meu neto fica em casa 3 vezes a semana à tarde. Gente, é muito mais fácil ligar uma televisão, colocar lá 3 palavrinhas e deixar ele. Do que você ficar trabalhando ali, desenvolvendo, brincando. Né, caducando como vô, aleluia. Que a educação que tem que dar o pai e a mãe. A instrução da palavra quem tem que dar é o pai e a mãe. Não é o pastor, não é o vô, não é a avó, é o pai e a mãe. E eles sabem disso. Agora, cabe aos avós também instruir. Faz parte, instrução. Mas, vamos lá para o versículo. Primeiro, para os puros, todas as coisas são puras. Contudo, para os impuros e descrentes, fala, não é comigo, porque eu sou crente. As coisas, nada é puro. Ao contrário, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Olha só que interessante, Paulo falando para Tito, né, é uma carta pastoral, e Paulo mandou 2 cartas pastorais. Primeiro, para Timóteo, e depois para Tito. Engraçado que ele chama os 2 de meu filho verdadeiro na fé. Tanto para um quanto para o outro, Marcelo. Ele fala, meu filho verdadeiro na fé, Tito. E traz as instruções. E são instruções parecidas. A carta de Timóteo é um pouco mais extensa do que a de Tito. Mas olha só, ele está falando aqui que existe um problema na mente dos descrentes. Ele está falando para a igreja, tá? Não está falando para os de fora, não. Está falando para quem estava na igreja, lá de Esbórnia. A igreja de Creta, né, uma igreja grega. Está falando, tem descrente no meio de vocês, porque a mente e a consciência estão, sabe, impuras. Como assim a mente e a consciência? Entenda, Paulo usa essa palavra consciência mais de 27 vezes na Bíblia. Consciência, 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 consciência. Pedro cita 2, 3 vezes nas suas cartas sobre a consciência, sobre a razão. Paulo em Romanos 12, verso 1 e verso 2, ele fala que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto o quê? Racional, razão. Não é nosso culto espiritual. É a razão, é o poder de falar assim, não, eu vou para a igreja hoje.
O meu corpo quer ficar em casa, descansando. Quer ficar em casa, assistindo, né? O Gugu morreu, assistiu Fantástico. Assistindo o jogo daquela porcaria daquele Flamengo. Assistindo o jogo do São Paulo que perdeu ontem. Não, para a igreja não. Não, eu vou terça-feira eu vou. Esses caras vão no domingo de manhã, domingo à noite, misericórdia, são tudo, como que fala? No meu tempo era beato de igreja. Mas entenda, existe uma consciência e existe a sua mente. Paulo, quando fala da consciência, ele está falando de algo que está ligado ao teu espírito. A consciência, eu peguei a definição aqui da IA, do Google, olha que barato, gente. A IA, eu coloquei lá, espírito, alma e corpo. A IA. Espírito é a essência imaterial que transcende o corpo. É associado à consciência e à identidade pessoal e à fé. A IA está falando para a gente. É considerado ilimitado e eterno. É a parte mais íntima do ser humano. A alma é a parte do ser humano que encobre os pensamentos, afeições e a vontade. É a parte do ser humano que se conecta com os semelhantes. É envolvida pelo corpo e pelo espírito. E o corpo, para IA, é a parte física do ser humano que interage com o mundo exterior através dos sentidos. É limitado pelas leis da física e do tempo. Olha que interessante isso. Que a IA compreendeu, ela faz uma varredura, né, em tudo que está escrito sobre espírito, alma e corpo, e ela entendeu que a consciência está ligada ao nosso espírito. Por isso que o homem que vem de um DNA adâmico caído, né, de Adão, ele não tem o poder da consciência que nós temos, de bloquear algumas situações. Sabe, por muito tempo o mundo viveu da ética e da moral, porque é uma consciência que indiretamente é ligada à palavra de Deus. Você não pode roubar, você não pode matar, você não pode adulterar. Isso vem da onde? Das leis, da lei de Moisés. Mas isso era disseminado como uma verdade. As leis, a legislação brasileira era baseada nisso, a legislação americana é baseada nisso. Agora, tem o interessante, está se perdendo essas coisas. O que era certo antes, agora é errado. E o que era errado, agora é? Então, a consciência começou a se deteriorar, porque antes essa consciência ela era dirigida pela moral, pela ética, pela cívica. Eu tinha essas matérias no meu tempo de estudante, uns 4 anos atrás. Educação moral e cívica, uns 4, quase, né? Nós estamos contemporâneos ali, né? Se eu falar aqui, são mais de 40 anos, vai dar um susto em alguns. Mas, entenda, está se perdendo. Agora, o cristianismo, ele traz para você o Espírito dentro de você. E a palavra de Deus ligada a esse Espírito seu, renovado, sabe? Junto com o Santo Espírito, ele vai trazer a consciência necessária para você bloquear. A neurociência, olha que legal isso. A neurociência, a psicologia moderna, eu ouvi uma palestra, eu participei de uma palestra do Augusto Cury, há alguns anos atrás, e ele falando das janelas que são abertas, né, a questão do seu eu, lá na sua memória, das suas coisas da mente, e ele falando sobre 3 tipos de janelas. Você tem a janela killer, a janela light e a janela neutra. O que são janelas? São memórias que estão armazenadas dentro de você, que alguns gatilhos abrem essas janelas. Na neurociência hoje, você tem, eu vou usar aqui um termo que não é usado mais, mas eu vou para poder compreender. Eles falam que o seu cérebro, a sua mente, ela é dividida em 3 cérebros. O neocórtex, sistema límbico e o sistema reptiliano, que não usa mais essa palavra reptiliana.
Tem um outro nome lá, mas eu vou usar reptiliano para você poder compreender. O neocórtex, que é essa parte da frente, é onde está o poder da decisão, Manu. O poder de você decidir o que você vai fazer, o que você vai falar. O sistema límbico estão as suas emoções lá dentro, a sua memória, tudo que você passou desde a gestação da barriga da sua mãe até hoje estão armazenados ali. Sabe, e a gente gosta de falar, estava conversando isso com a Lu, que a gente gosta de falar que os traumas estão ali, e estão lá no sistema límbico, estão guardados lá dentro. Não tem como apagar isso, está lá, está gravado. É uma HD que não tem como você formatar. Sabe quando os caras querem procurar alguma coisa no seu computador, aí você foi lá, deletou tudo, né? Formatou, mas os caras conseguem recuperar tudo que estava salvo lá. Está lá, guardadinho, salvo lá dentro. E esse sistema límbico, ele está ligado ao seu sistema nervoso central. Olha que interessante. Ele comanda ações no corpo. É por isso que algumas janelas, quando são abertas, quando você ouve uma música, ou quando você ouve qualquer coisa que dá um gatilho, você ouviu falar desse gatilho? Esse gatilho traz para você algumas coisas, ou você fica frustrado, ou você fica irado, ou você fica triste. A música trabalha muito com isso. Quando você ouve uma música antiga, ou te dá uma tristeza, ou te dá uma alegria. Poxa, no meu tempo. Porque a música está ligada ao momento que você ouviu. Então, abre-se uma janela, mas quem vai fechar essa janela é o seu neocórtex, é o seu sistema central. O poder de decisão de fechar ou não aquela janela. Agora, entenda o seguinte, você é cristão. A sua consciência, o neocórtex central, está ligado ao teu espírito. Então, quando abre uma janela que vai trazer dano para você, a sua consciência ligada à palavra vai fechar essa janela. E você não vai ficar à mercê dos seus sentimentos, das suas emoções. É por isso que dá medo, é por isso que dá vontade de chorar, de tristeza. E não é uma tristeza segundo Deus, como está lá em 2 Coríntios, que existe uma tristeza segundo Deus, é uma tristeza que leva você ao arrependimento de obras mortas. Falando de obras mortas, deixa eu... Aleluia. Já estou finalizando, mais 3 horas. Hebreus 9,14. Abre para mim, Rebequinha. Entenda. Você passou uma vida antes de se converter. Aleluia. Glória a Deus àqueles que nasceram no Evangelho. Aquelas crianças. Os meus filhos praticamente nasceram no Evangelho. Nasceram recebendo a palavra do verbo da vida. Receberam algumas palavras de outras igrejas, mas eles vão caminhar mais rápido do que eu caminhei. Aceitaram a Jesus mais cedo do que eu aceitei. Eu aceitei com 23 anos. Fiquei convencido de que Jesus existia. Mas fui me converter mesmo, está com 15 anos. Conversão absoluta. Quando eu entendi o que é o Evangelho. Eu fui convencido de que Jesus existia e que eu precisava melhorar. Aí eu vivi uma vida de crente Peter Pan. Voltei lá no Peter Pan. Imaturo, sem crescimento, julgando, falando. Sabe, porque o julgamento, ele passa por um processo interior seu. Você julga as pessoas mediante ao conceito que você tem estabelecido em você. É por isso que o homem não pode julgar o outro homem. Porque, infelizmente, a gente passa pelo crivo nosso, que a gente acha que é certo e que é errado. Então, o julgamento, ele traz peso, não só para quem está julgando, mas para quem é julgado. Agora, quando você chegar ao momento de estatura perfeita, de varão perfeito, aí você vai ajudar Cristo a julgar o mundo. Você compreendeu? Então, essa estrutura nossa emocional que está lá no sistema límbico,
que ela tem que ficar oclusa, tem que ficar fechada, tem que ficar guardada. E quando ela quer sair, quando ela quer gritar, que é o velho homem gritando, o seu poder de consciência, o teu espírito fecha essa emoção. É por isso que alguns de nós, em algumas áreas, quando eu falo alguns de nós, eu estou me colocando nessa, fica em algumas áreas, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Não, hoje eu estou bem. Aí, de repente, você está no trânsito, aleluia, leva uma fechada, abençoado. É a janela que abriu. E a vontade que você tem é de xingar, parar o carro, vem cá, abençoado, vou te ensinar a dirigir, sem falar outras coisas que você quer fazer. Né? Suicidar o camarada. São janelas que abrem. Tem gente que é tranquilo para dirigir, você pode tomar fechado, você fala, vai, está com pressa, vai embora. Mas tem gente que já tem uma certa dificuldade, porque são janelas que abrem. Quando você casa, minha querida, meu querido, você leva com você uma carga de emoções geradas durante a sua infância, durante o tratar, a tradição da sua família, a cultura da sua família. E aí, quando você se casa, você se depara com outra tradição, com outra cultura, com outros ensinamentos. E aí é aquela briga de ego. Não, porque eu estou certa, porque eu estou certo. Mas quando você casa, se torna crente, e você entende quem você é, você vai julgar essas emoções pela palavra. E pela palavra você vai saber quem é que está certo. E se você estiver certo, Lucas, você vai chegar e vai pedir perdão para a tua esposa. Falar, me perdoa, eu errei. Para as mulheres é um pouco mais difícil, né? Mulher é mais briguenta que o homem. Você está falando com um cara que está com 33 anos de casado. Vou para 34 esse ano. Ela te perdoa, mas ela não chega e fala, não, me perdoa, eu errei. Mas por quê? Conflito. Mas quando a palavra chega, nós entendemos que as nossas ações, nossas atitudes emocionais não podem ditar as regras dentro de casa, num convívio de relacionamento. Você abriu para mim aí? Quanto mais, Hebreus 9,14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, Espírito de Deus, tá? O Santo Espírito, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purifica a nossa consciência de atos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. O que são esses atos que conduzem à morte? A carnalidade que nós temos armazenada dentro de nós. Porque se você não tiver uma consciência ligada à palavra, você vai deixar que esses atos que conduzem à morte te levem para um caminho errado, que vai trazer morte para você. Sabe o que é morte? Morte é separação. Morte é separação. E você pode até sofrer uma separação eterna. Perder a tua salvação, se você não renovar a tua mente, se você não renovar a tua consciência. Por que Paulo está falando isso, né, lá para Tito e está falando isso lá para Timóteo? Está falando porque existiam pessoas dentro da igreja que não tinham liberado, sabe, a consciência de poder travar as emoções. Sabe, eu estava falando com a Lu que dentro da igreja primitiva, existiam dois tipos de igreja. A igreja voltada para os judeus convertidos ao cristianismo, ok? Judeus convertidos ao cristianismo, e eles tinham muito BO nesse tempo. O pessoal gosta de falar porque a igreja primitiva, nós estamos muito atrasados em vista da igreja primitiva, porque a igreja primitiva tinha trabalho, rapaz, tinha BO. Você quer saber de um deles? Tinha um camarada deitando com a madrasta. Tinha gente dentro da igreja correndo, gritando, na hora do mover, Jesus é maldito. Eu não vi isso lá na Esbórnia. Imagina na hora do mover aqui, do reteté, o cara sair gritando, Jesus é maldito.
guiado por espírito mudo. Eu já vi possessão dentro da igreja. E acontece. E aqui é o lugar de libertação mesmo. E nesse momento você está sendo liberto de algumas coisas aí. Sabe, não de demônios, mas de coisas que atrapalham você. O apóstolo Guto trabalhou isso, falou do livro do Derek Bud, né, uma frase do Derek Bud é assim: o meu maior inimigo hoje é o Derek Bud, sou eu mesmo. O meu maior inimigo hoje não é Satanás, Satanás é o inimigo da minha alma, Satanás já está derrotado, eu não tenho que estar brigando, lutando com Satanás. O Capitão Gancho não faz parte da minha vida mais, já é derrotado. Agora, eu preciso cuidar da minha essência. Eu preciso cuidar do meu coração. Provérbios 4, sobre todas as coisas, eu preciso guardar, eu tenho que guardar o quê? É o meu coração, porque é do coração que estão as saídas da vida. Para a morte e para a vida. Então, quando eu renovo a minha mente, quando eu entendo quem eu sou, eu vou saber que a minha consciência vai ofuscar, vai fechar essas janelas abertas pelo meu sistema, sabe, de pensamento. O engraçado, gente, que não é só coisa ruim, não, porque a gente acha que são só traumas. Abusos de infância, coisas que traumatizaram você. Eu tenho um pavor de geladeira vazia. Estou abrindo meu coração aqui, eu tenho um pavor de geladeira vazia, porque eu tive uma infância com falta. Que nem geladeira tinha. Eu tive uma infância que a gente não jantava. Quem jantava era meu irmão com o restinho que sobrava do almoço. A gente comia um pedaço de pão cada um. Eu, meu pai e minha mãe. Era um pedaço de pão com chá de erva cidreira. Era capim cidreira, que tinha uma moita na porta da minha casa. Sem luz, sem água. O poço 17 metros. Então foi uma infância de falta. Muito alegre, brinquei muito, né? Mas e algumas coisas foram trazidas. Eu amo lanche. Eu amo comer lanche, comer pizza, porque não tinha isso. Então, o que você faz? Os seus olhos se enchem. Isso é o velho homem gritando. É bom? É ótimo. Faz bem? Não faz. Em excesso não faz. Coca-Cola é maravilhosa? Rapaz, pensa num troço bom. E essa Coca Zero de agora, pastor, que sabor maravilhoso. Eu prefiro mais a Coca Zero do que a Coca normal. Mas o excesso dessa Coca me faz bem? Mas está aqui armazenado na minha cabeça. E eu preciso compreender que não só traumas que geram o meu sistema emocional, mas foram pensamentos colocados dentro de mim, que você não percebe. Músicas, vamos falar de música um pouquinho? Eu tenho 10 minutos. Músicas. Eu e meu filho, a gente ama flashback. E ele gosta de flashback por minha causa. Porque eu sempre ouvi as flashbacks, década de 80, década de 90. E ele gosta. Mas eu sei o que essas músicas embutiram na minha cabeça. Qual que é aquela que você estava falando hoje? A do Lulu Santos, toda forma de amor. Hoje a igreja está vivendo isso, toda forma de amor. Aceitando tudo que é bagaceira dentro da igreja, como forma de amor. Você tem que aceitar o que não é natural. Você tem que aceitar dentro da igreja o que é comum. Mas Deus te ama de qualquer jeito. Deus te ama assim como você é. Não, Deus amou o mundo que deu o filho dele, unigênito, o único filho, para que morresse por você. E quem nele crê, aí que vem a segunda parte, quem nele crê, não morrerá, não perecerá, mas terá o quê? Vida eterna. E vai se tornar? Sim, eu gosto, mas não ouço. De vez em quando eu coloco lá e falo, pai, não faz mais parte não. Vai querer perguntar se eu posso ouvir? Não, você pode, você é livre, você pode ouvir o que você quiser, comer o que você quiser. Jesus te fez livre, mas nem tudo me convém. Né? Oh. Vai dar conflito. Você entendeu? Agora, quando eu consigo entender, agora, eu preciso ter equilíbrio nessas coisas. Amados,
Eu não vou ler livros fora da editora que eu tenho do Verbo da Vida, se eu não tenho capacidade de ver, olha só, se eu não tenho capacidade de entender o que está fora da minha visão. Porque se eu estou no Verbo da Vida, eu tenho uma missão, eu tenho uma visão. E eu estou aceitando estar aqui como líder, como ministro, como membro, essa visão, essa missão. Agora, se você não crê em algumas coisas, você não pode estar aqui. Você vai para um lugar que você vai crer como você acha que tem que ser. E eu não sou pastor da igreja mesmo, não sou pastor presidente. Depois ele se vira. Sabe, as pessoas acham que a gente precisa de membro. A gente precisa pregar o evangelho. Deus não precisa de mim. Deus não precisa da minha pessoa. Mas Ele me quer. Agora, Ele não me quer como eu estou. Ele quer que eu melhore. Porque não basta ser salvo. Eu preciso, o quê? Crescer no pleno conhecimento da palavra dEle, de quem Ele é. Porque quando eu cresço e sei quem Ele é, a justiça impera em mim. Eu fui feito justiça de Deus. Eu fui feito justiça. Quando eu sou feito justiça, eu preciso compreender que algumas coisas não me servem mais. E não tem poder sobre mim. É o poder da consciência que eu estou te falando. As músicas não têm mais poder sobre a minha vida. Agora, eu preciso ficar ligado, porque existem algumas coisas que estão embutidas em mim, que ainda não chegou à luz da palavra. Então eu falei de música, mas pode ser outros pensamentos. E quando você vê, você está na prática. O problema de você ouvir ministrações de outras pessoas que não sejam do Verbo da Vida, da palavra da fé, é você cair em erros achando que é maravilhoso. Porque, amados, vou te falar uma coisa. Você já assistiu o podcast? Rapaz, tem uns caras que são bons para discutir. Tem uns caras que são maravilhosos para discutir e você fica ouvindo ali. Tem um presbiteriano e tem um adventista. Aí você fica ouvindo os caras. Aí os argumentos do presbiteriano, rapaz, o cara vem e o cara arrebenta. Rapaz, você fala, não, realmente. Não, eu não pensei desse lado assim, mas o cara está trazendo os textos aqui. Aí o adventista vem e arrebenta, daqui a pouco você fala, não, tem que guardar o sábado mesmo. Porque o cara trouxe esses argumentos aí. Se você não tem capacidade de julgar o que está sendo falado ali pela palavra, então não assista, não leia, não ouça. Hoje eu estou me dando o direito de ouvir alguns ministros fora da palavra. Fora da visão. Porque eu sei separar. Eu estou aprendendo a separar. Até músicas que são gospel, mas são fora da visão. Trabalhando o sentimentalismo, trabalhando emoção. E aí você trabalha, oh, que coisa linda. Nossa, a música tocou em mim. Estava conversando com o Tiago ontem, e ele falando, ontem não, semana passada, e ele falando da questão da frequência das músicas. Aí você coloca uma frequência baixa, que vai fazer o seu corpo vibrar menos, aí você faz uns acordes menores. Aquilo só de tocar, aquilo já toca em você, porque o seu corpo vibra mais baixo, mais lento. E aí aquilo já te dá, ai. Aí você solta, eu sei que você está passando, meu irmão. Deus entende, mas tenha fé, isso vai passar, e você... É errado? Não, não é. Se é para tocar você e trazer a palavra para entrar em você, amém. Mas eu não posso usar isso para trazer uma informação errada na tua vida. Você fica dependendo emocionalmente das coisas. E aí você precisa sempre de uma palavra de autoajuda. E evangelho nunca foi autoajuda. Sempre foi a ajuda do alto. Porque a palavra vai trazer você libertação. Ela vai trazer a você libertação dessas coisas. Onde você não fica dependendo. Eu, durante a pandemia, eu fiquei dependente emocionalmente da minha esposa. Eu peguei Covid, rapaz, que coisa macabra, Satanás purinho. Eu não tive problema físico, dor no corpo, febre, nada, nem tosse eu tive. Fiquei sem paladar, João. E o olfato ficou comprometido. Mas, em compensação, pensa numa cabeça zoada. Aí, onde estava a Lu, estava eu atrás dela, que nem criança. Que nem o Ravi fica quando ela está lá em casa. Onde a Lu está? Eu estava lá atrás. Aí, tinha as horas do dia, parecia... quando você... usuário de droga e fica... abstinência de droga.
Aí não estava a Lu, estava. Aí daqui a pouco, do nada, havia um choro. Eu abraçava essa aqui e chorava. Calma, amor, o que está acontecendo, amor? Não, nada não. Aí chorava. Tá, saía. Rapaz, dava uma volta, ia lá fora, daqui a pouco, onde estava a Lu ia para o quarto das crianças, eu ia lá por fora, a janela aberta e ficava perto dela. Dependência emocional. E até hoje estou assim, né? Mas trabalho junto, vivo junto. Nós ficamos juntos 24 horas por dia, eu e a Lucilene. Mas não existe uma dependência emocional. Existe uma dependência de Deus, tanto pela minha parte como a dela. Então, a palavra dentro de você vai bloquear essas coisas que trazem atrapalho para a nossa vida cristã. Você está comigo? Vou pegar o último versículo para a gente finalizar. Eita. Cadê ele aqui? Hebreus 10, 22. Aleluia. Amados, não se amolde a esse mundo, com pensamento de mundo, se amolde à palavra. Se amolde àquilo que Deus acha de você, o que Deus pensa de você, o que Deus quer para você. Agora, como que eu faço isso? Lendo a palavra, meditando. Sabe, o povo ficou lá no Egito 430 anos. Quando Moisés foi lá, libertou o povo, trouxe, né? Lá dentro, antes de colocar esse último versículo, Rebeca, coloca lá Hebreus 6 para mim. Hebreus não, Deuteronômio 6, lá no verso 22. Deuteronômio 6, verso 22. Olha lá. Olha só. O povo no Egito. O Senhor realizou diante dos nossos olhos, isso é Moisés escrevendo, sinais e prodígios grandiosos e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Então, o povo viu a coisa acontecendo, viu o poder de Deus sendo manifesto. Durante 40 anos, esse povo andou pelo deserto, nuvem tampando o sol, cortina de fogo, bloqueando a temperatura à noite, pão caindo do céu, perdizes caindo assadinha lá, prontinha para comer, roupa crescendo, sandália crescendo no pé, e os guri crescendo. Por que Deus fez isso? Qual que era o propósito? Coloca o 23. Olha o propósito de Deus para a nossa vida. Ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que prometeu sob juramento aos nossos antepassados. Sabe, amados, Deus tirou o povo do Egito, levou eles lá para aquele lugar e falou, ó, eu vou dar uma terra para vocês, está aí a terra. O que aconteceu com o povo? Em Hebreus 4, né, o Lucas falou sobre isso, em Hebreus 4, ele fala que o povo pereceu e não entrou naquela terra. Saíram do Egito, foram tirados do Egito, foram levados para um lugar e Deus falou, está aqui, entra. Eles não entraram. Só quem entrou foi Josué e Calebe e a geração deles. Os demais pereceram. Fala da revolta de Coré, fala do povo murmurando. O que aconteceu com o povo que ficou 420 anos lá atrás? Eles tiveram todo um aparato egípcio, da cultura egípcia, atrapalhando a vida deles. E a palavra de Deus, aquilo que era passado, foi se desfazendo. E eles começaram, então, a ter práticas de culto egípcio. Sabe quando Deus manda pegar lá, eu estava lendo sobre isso, vi um artigo muito legal, né, sobre a cultura egípcia, que eles tinham mania de escrever os nomes das famílias nos umbrais das portas e nas janelas, o nome da família. Para que o Anubis, não lembro qual que é o deus dele, para que quando eles morressem, tenha passagem eterna. Por Anubis, olha só. Sabe, Deus vem e fala, ó, pega o sangue do cordeiro, passa nesses umbrais, pega o sangue, vai aspergir o sangue nesses umbrais, para proteger contra o anjo da morte, que ia levar os primogênitos. Vocês viram como que o negócio é mais apertado um pouco? Então, qual que é o propósito de Deus? Agora coloca lá em Hebreus 9. Volta lá para mim, Rebequinha. Aleluia.
Perdão, Hebreus 10, 22. Cansou? Não. Eu estou cansado. Assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de... Como que eu me aproximo de Deus? Convicção de... É pela fé que o justo vive, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má, e o nosso corpo lavado com água pura. Quando você fala de lavagem por água, está falando da palavra. Então você precisa lavar o seu corpo pela palavra, lavar a tua alma pela palavra, para que você possa aproveitar, crescer, desenvolver. Cadê aquela musiquinha? O João te mandou uma música? Manda. Aleluia. Musiquinha não, musicão. Musiquinha, coisa mini. A gente tem que parar com esse negócio de musiquinha, presentinho, lembrancinha. Vai pegando aí, vai recebendo. Amém? Amados, sabe, eu não considero já ter alcançado aquilo que Deus tem para mim. Mas eu estou caminhando. E vou deixando as coisas que para trás ficam. Seguindo rumo a quem? Ao alvo, a Cristo. Essa é a fala de Paulo. Tudo que eu considerava, sabe, como poderoso na minha vida, é Hebreus dos hebreus, fariseu dos fariseus, circuncidado ao 8º dia, mestre, fariseu por excelência. Eu desconsidero isso tudo e fico com o que Cristo fez na minha vida. E Cristo quer o melhor para você. Pode mandar ver, pode. Aleluia. Coloque-se em pé, amados. Oh! Aleluia! Oh! Vaguei na escuridão, tentando esconder uma alma cansada. O mundo ser de tudo que tentei, nada me fez vencer. Eu estava perdido, pecador. Quando achei que era o fim, Jesus Cristo conheci e descobri que eu não estava só. Me lavou, me transformou, me pôs de pé, me renovou. Eu te agradeço, eu te agradeço. Me curou, me restaurou, por sua graça livre sou. Eu te agradeço, meu Senhor. Oh, oh, oh. Vamos com palmas. Oh, oh, oh. Não posso duvidar, nele minha fé está. As amarras se foram, não existem mais. As cargas que carreguei, a Cristo entreguei. Agora sou livre para cantar enquanto eu respirar. Sua salvação irei cantar, pois o perdido encontrou o lar. Me lavou, me transformou, me pôs de pé, me renovou. Eu te agradeço, eu te agradeço. Me
curou, me restaurou, por sua graça livre sou. Eu te agradeço, meu Senhor. Aleluia. Aleluia. Sabe, amados, as cargas que eu carreguei, a Cristo eu entreguei. Se você ainda está carregando carga, sabe, entrega para Cristo. Se você ainda não entendeu que Ele quer ser o seu Senhor, hoje é dia. Vou fazer o apelo para você, você que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Você que ainda não é filho de Deus, vem aqui na frente. Você que está afastado, você que achou que não estava merecendo, sabe, você não está afastado de Deus, não, está afastado da igreja. Agora, não deixe de congregar, como é costume de alguns, porque você vai se esfriar cada vez mais. E pode ser que nesse seu esfriamento você pode perder sua salvação, porque vai chegar um momento que você vai, sabe, desistir, e vai ter sua consciência cauterizada. E quando isso acontece, é impossível a obra redentiva fazer parte novamente da sua vida. Cristo morreu uma vez por você, Ele não vai morrer de novo. Então, se você está afastado, agora é hora de você se reconciliar, retomar, abraçar novamente o seu caminho, porque Ele quer você, Ele te amou, Ele te ama, e Ele quer se manifestar a você. Ele quer se manifestar a você. Eu não vou impor as mãos sobre aqueles que estão com dificuldade. O que eu vou fazer é orar para todos, para que os olhos de entendimento de vocês, os olhos, sabe, do coração, sejam abertos para que você venha compreender que você já foi justificado. Você é a justiça de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus. Teu é o reino agora. Você faz parte. João 3,16 fala que você precisa entender o amor dele, porque ele amou ao mundo de tal maneira. Sabe, antes de ele falar isso, sabe o que ele fala para nós? Ele fala lá sobre ver e entrar no reino. Sabe, aquele povo no Egito, eles só viram a terra de descanso, eles não entraram no descanso. E ali era um lugar físico, geográfico, mas em Cristo é uma dimensão que você precisa entrar. Você precisa entrar no reino. Pai, te dou graças, Pai, por cada um aqui. Obrigado por esse momento ímpar na minha vida, Pai, de estar trazendo a Tua palavra, Pai, como um oráculo Teu, Pai. E eu oro para que os olhos de entendimento dos meus irmãos se abram, Pai, para entender que eles foram justificados, Pai. E eles são Cristo aqui na terra, Pai. Nenhuma condenação há sobre a vida deles, Pai. As amarras se foram, Pai. Tudo que podia parar já se foi, Pai. Que a consciência deles seja renovada, ó Pai, cada vez mais pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, Pai. Essa consciência do Teu Espírito, Pai, formada, Pai, gerenciando, Pai, tudo que é janela aberta, ó Pai, com o poder de decisão, Pai, de crer naquilo que o Senhor já fez por nós, Pai. Em nome de Jesus, esse é o meu desejo, Pai, essa é a minha oração, Pai. E eu te dou graças porque sei que o Senhor me ouve, Pai. Em nome de Jesus. Quem crê diz amém? Amém. Aleluia.